Uhum. Certo. Vou resolver, pode ficar tranquilo. Bom, pessoal, hoje é dia 26, né? E já fica aí marcado também, acordado com todos aí, que amanhã nós temos aula, tá? Só que amanhã nós vamos começar um pouquinho mais tarde, tá? Amanhã a gente começa às 14h30, tá bom? Porque eu tenho um assunto pendente amanhã, eu não sei se eu vou chegar a tempo aqui, tá? Eu vou chegar um pouquinho atrasado. Mas aí já confirmem, tá? Eu vou confirmar com a Gabi também, a monitora, tá ok? Que amanhã nós vamos ter aula também, tá ok? Porque semana que vem nós vamos ter uma capacitação e aí Ô, não, professor, pois não. mas a gente não trabalha de sexta-feira, só Pode de ter aula segunda a normal? quinta. Pode ser aula normal? Ou como é que é? Eu não sei, pela usina, pelo nosso contrato de trabalho, é só de segunda a quinta. Tá, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui parece que termina dia 2, né? Isso, dia 2. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Então, dia 1º e dia 2 nós vamos ter nossa aula normal, tá certo? Pode ser? Todos concordam? Certo. Beleza, então podem colocar na agenda aí, dia 1º e dia 2 nossas aulas vão ser seguidas, tá? E aí vai ser às 14 horas também, tá ok? Dia 1º e dia 2. Certo. Beleza, então, voltando aqui, tá? Eu falei na primeira aula para vocês que o conceito de corrente elétrica é o quê? É fluxo de cargas, certo? Vocês aí, que eu tenho certeza que já estão no ensino médio, né, primeiro, segundo, ou até mesmo alguns já estão no terceiro ano, devem ter ouvido falar, ou então mencionado, né, a respeito disso aqui, de corrente elétrica. Falamos também que a tensão, que é a grandeza, né, que estabelece o fluxo de cargas, né? Por isso que é bem simplório o exemplo, mas os passarinhos, eles ficam em cima do fio, por quê? Porque no fio tá passando o quê? Carga, tá passando o quê? Corrente, por isso que eles não são afetados. O que mata a pessoa é a tensão, tá certo? Falei da primeira lei de Ohm, né? Que tensão é igual a RI, né, que é resistência vezes a corrente, certo? E que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais, enquanto que resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se uma cresce, a outra decresce também. Certo? Falei para vocês que quem estabeleceu essas duas leis para a eletricidade foi George Simon Ohm, né, que estabeleceu a primeira lei de Ohm e a segunda lei, né, em que nós temos aqui resistência igual a resistividade do material, que é o ρ, o comprimento e o S, que é a área, certo? Beleza? Então, vamos para frente. Beleza, pessoal. A primeira lei de Ohm, ela é muito utilizada em circuitos elétricos. Vocês vão ver isso mais adiante, né? Que vamos ter associações, tá? Mas antes disso, detalhe. Em circuitos de corrente contínua, quando vocês estão começando aqui, nós temos um material chamado resistor, certo? Como eu falei, resistor, pessoal, é o componente elétrico que faz o quê? Ele recebe energia elétrica e dissipa isso na forma de calor, tudo bem? Para determinar a capacidade ou a resistência de um resistor, nós temos Professor, Pois não, tem dois alunos que não estão conseguindo entrar, a Laura e o Kaique. eu liberei para todo mundo, só O link se... não tá dando certo, parece. Mas não tá dando certo. Vocês têm um link aí? Pode mandar para eles? Ou talvez a internet deles está ruim. Vocês tiveram algum problema de entrar sim ou não? Eu não tive problema. Vocês tiveram? Vocês tiveram, pessoal, ou não? Não, entrou de boa o meu. Não, para mim tranquilo. Alguém mais teve algum problema? Sim, Kaira, pode falar. O meu negócio tá bugando aqui. Uai, engraçado.
Não, mas é o celular mesmo. Com o link não teve problema, não. É o trem É, o tá travado. link, pelo menos aqui deu tranquilo pra mim, viu? Aqui também. Ou então o problema deve ser da rede deles lá, deve ser da internet deles. Pode continuar aqui, pessoal? Beleza. E o seguinte, voltando. Então, vocês vão se deparar com esse tipo de material, né, esse tipo de componente elétrico. Cada resistor, pessoal, ele tem o quê? Uma faixa, né, de cores que determina a capacidade desse resistor, certo? Isso aqui já é determinado, certo? Toda empresa tem essa faixa aqui de cores, certo? Em que determina o quê? A resistência que esse resistor terá. Nesse caso aqui, esse resistor amarelo, roxo, laranja e cinza, a capacidade dele já é de quê? 47 quiloohms, certo? Então, a resistência dele é de que 47 mil, né, que é quilo, ohms. Muito bem. Esse aqui, marrom, preto, laranja, vermelho e marrom, ele já tem o quê? 5 faixas, né, que são 5 cores. Então, já fica determinado que ele tem o quê? 10,3 quiloohms, ou seja, a resistência dele é de 10,3 mil, que é quilo, ohm. Aí você pergunta, professor, então o que significa dizer resistência? Significa barrar, né, o fluxo, né, ou seja, o caminho da corrente livre, ou seja, é frear um pouco a intensidade de corrente que flui pelo circuito, certo? Nesse caso aqui, nós temos o quê? Esse resistor, que é vermelho, roxo, azul, preto, cinza e amarelo, a resistência dele já vai para o patamar de 276. Quando vocês se tornarem eletricistas, ou técnicos, ou engenheiros, certo? Isso aqui já vem catalogado já numa pasta para vocês, certo? Com as informações que vocês precisam. E isso aqui demanda mais com tempo e também com mais experiência que vocês vão adquirindo ao longo da indústria, certo? O convívio na indústria, que vocês vão assimilando, né, essa questão da faixa de resistência, certo? Pois muito bem, pessoal. Em circuitos de corrente contínua, como eu falei para vocês que existem corrente alternada e contínua, a contínua é que é produzida nas usinas. A alternada é que nós temos no nosso convívio, para carregar um celular, para ligar um computador, para ligar um aparelho qualquer, um micro-ondas, um forno. Então, nós temos corrente que alternada. No caso da eletricidade, no estudo da eletricidade, né, e das instalações elétricas em si, nós começamos com corrente contínua, certo? Geralmente, né, a tensão ela é vinda desta forma, em que a placa menor tem polaridade negativa e a placa maior tem polaridade positiva, certo? Pois muito bem. Os resistores, pessoal, eles são vindos com com esse formato, certo? Para representar um circuito elétrico, beleza? Então, nós temos aqui um resistor R1, que tem uma tensão V1 atuando nesse resistor, um resistor 2 com a sua tensão, um resistor 3 com a sua tensão também e uma corrente circulando por ele, certo? Pois muito bem. Existem dois tipos de associações que esses resistores podem aparecer, né? Que é a associação em série e em paralelo, certo? Muito bem. Quando você vir falar de uma associação em série, lembre-se sempre do izinho no final, que é corrente, certo? Fica a dica aqui. Quando você tiver em série,
resistência em série, como nesse caso assim, em que dividem o mesmo fio e a corrente que passa por eles é a mesma, então significa dizer que a corrente é a mesma e a associação dos resistores vai ser o quê? A soma de R1, R2, R3 até Rn, quantos resistores aparecerem. Detalhe, pode vir a pergunta aqui. Professor, o que é resistência equivalente? Resistência equivalente, pessoal, é você pegar todas essas resistências aqui, neste caso, em série, certo? E substituir por uma resistência que vai fazer o quê? O trabalho das três, certo? Beleza? Então, quem estiver com caneta e lápis aí, pode anotar que eu vou ditar, tá bom? Aí vocês me dão um ok que eu vou ditar para vocês. Você vai, você vai ditar o conceito de resistência equivalente, no caso? Sim, sim. Aí quando vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu vou ditar. Pode falar. Beleza. O conceito de resistência equivalente se baseia em substituir todas as resistências de um circuito em apenas uma só. Ponto final. Em apenas? Em apenas uma só. Uma só. Ponto final. O objetivo da resistência equivalente é garantir maior eficiência do circuito vírgula, minimizando o espaço e aumentando a capacidade do componente. Ponto final. Aumentando o quê? A capacidade do componente. Ponto final. Pode continuar, pessoal? Todo mundo terminou? Sim. Sim, né? Beleza. Então,
O que que acontece? Nós temos aqui a associação em série, significa o quê? Mesma corrente. E nós temos também a associação em paralelo, que é o quê? A mesma tensão, certo? Então, o que que acontece? Se esse aqui é um circuito em série, certo? Por quê? Todos os resistores aqui presentes, o R1, o R2 e o R3, dividem o quê? A mesma corrente, a mesma passagem de corrente. Então, a associação deles é em série. Para a associação em série, a resistência equivalente é só você somar o valor de R1, o valor de R2 e o valor de R3. Ponto. Beleza. Neste caso aqui, pessoal, neste outro circuito embaixo, o que que acontece? Esse resistor aqui, perdão, esse circuito, deixa eu melhorar aqui. Esse circuito aqui, ele já está em quê? Em paralelo. Em paralelo. Significa o quê? Que essa tensão com que eu estou alimentando o circuito e que vai gerar uma corrente aqui, vai ter o quê? Vai ser o quê? Eu vou ter a mesma tensão neste ponto A, que engloba esse resistor R1, e é por isso que a corrente aqui se divide em I1. Neste ponto B, por isso que tem uma tensão nesse resistor e há uma corrente I2 própria passando nesse ponto. E neste ponto C, que é uma corrente I3 passando por aqui e uma resistência R3 aqui, ou seja, vai ter uma tensão própria nesse resistor de R3, certo? Então, como que nós fazemos? Para resolver a questão da resistência equivalente neste caso, nós pegamos sempre de 2 em 2, certo? E fazemos o produto pela soma. Neste caso aqui, vou fazer aqui só para demonstrar para vocês, certo? Eu tenho essa resistência equivalente aqui. Pergunta a vocês, tem série paralelo aqui? Vamos lá, pessoal, tem série paralelo aqui? Em paralelo. Muito bem, quem foi que falou? João Victor. Muito bem, João Vitor. Então, o que que acontece? Eu vou pegar o valor de R2, produto, né, que é a multiplicação, pela soma entre eles. R2 mais R3. Muito bem. Quando eu terminar de fazer essa associação, né, o meu circuito, deixa eu pegar um rascunho aqui. O meu circuito, ele vai ficar dessa forma. Vou ter ainda a mesma tensão. Aqui o meu valor de R1. E aqui a minha resistência equivalente que eu fiz de R2 e R3. Então fica o quê? Aqui R1 e aqui a resistência equivalente. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode falar. Não, pessoal, tá tudo bem? Então, o que que acontece? Para mim resolver isso, também estão em paralelo, o que que acontece? A resistência equivalente total vai ser o quê? R1 vezes o valor da resistência equivalente que eu achei, certo? Dividido por R1 mais esta resistência equivalente que eu encontrei, certo? Sempre assim, de 2 em 2, produto pela soma, quando eles são o quê? Estão em paralelo, beleza? Pergunto a vocês, pessoal, da aula passada. Esse gráfico aqui, que tenho mostrado aqui para vocês, representa um resistor ômico ou não ômico? Ômico. Muito bem. Quem foi que falou?
Ana. Muito bem. Então, isso aqui é o que me comprova que o quê? O resistor, ele vai ter essa finalidade de resistir ao avanço contínuo da corrente e que vai permitir o quê? Que a corrente, ela tem um certo controle na entrada no circuito. Ela não tenha passagem livre, certo? E como nós fizemos na aula passada, né? Como que eu calculo, por exemplo, que a resistência? É só você utilizar V igual a RI, certo? Se eu quero calcular a resistência nesse caso, como que eu faço? Pego o R, a minha tensão, e o I que está multiplicando aqui passa dividindo a tensão. Então fica V igual a RI, né? No caso aqui, U, que é a tensão. Então eu pego qualquer valor e tem que dar o quê? Constante. 10 de tensão dividido pela corrente aqui de 2. Dá quanto? 5, certo? Muito bem. 20 dividido por 4 também dá o quê? 5. 30 dividido por 6, 5. 40 dividido por 8 também dá 5. Ou você pode fazer também pelo cálculo da tangente, certo? E o que que significa? Eu posso pegar qualquer triângulo aqui. Eu posso pegar esse triângulo que eu vou chamar aqui de A, B e C, certo? Que pega o quê? Cateto oposto, que é 20, aqui no caso, dividido pela o quê? Cateto adjacente, que é 4. Então, a tangente de θ também me dá essa possibilidade. Cateto oposto, 20, dividido por 4, que dá o quê? 5 também. Ah, professor, mas eu quero fazer com esse triângulo menor aqui. A, Bzinho, Czinho. Posso também? Pode. Então fica como? Cateto oposto, 10, dividido por 2, que dá 5 também. Ah, mas eu quero fazer com esse triângulo aqui, ó. A, D, H. Posso fazer? Pode. Então, quanto que é o cateto oposto aqui? 30 dividido por 6, que dá também 5. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Quer que eu volte a alguma parte? Tá tudo esclarecido aqui? Tudo bem? Porque isso aqui é muito importante para a parte de instalações, viu? Vocês têm que saber isso aqui. Tenho uma dúvida. Sim. Para fazer cálculo de um circuito Uhum. em paralelo, a gente tem que fazer a equivalência entre dois circuitos, certo? Tipo, aqui você pegou o R2 e o R3 Isso. para fazer a REC deles. Sim. Aí, exemplo, se a gente fizer, por exemplo, se a gente pode optar por fazer o Uhum. cálculo com R1 e R2 e Pode. depois fazer o Sim. Ah, tanto faz você... Boa pergunta. Quem foi que falou? João Victor. Muito bem, João Vitor. Você pode tanto pegar da esquerda, da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Tanto faz você pegar aqui R1 vezes R2, como eu escrevi aqui, como também você pegar R2 e R3 e fazer a substituição. Tanto faz, vai ter que dar o mesmo valor, tá ok? Muito boa pergunta, viu? Muito boa pergunta mesmo. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Podemos avançar? Sim. Beleza, Sim, sim. beleza. Pergunto a vocês, pessoal, de começo aqui, para ficar bem ilustrado. Esse circuito aqui tem série ou paralelo? Esse Qual, aqui, qual circuito? esse aqui, ó. Esse circuito 1 aqui. Tem Ah, série tem ou paralelo? série. Muito bem. Série. Quem foi que falou? João Vitor, né? Isso. Muito bem, João Vitor. Então, como que a gente faz? Pega a resistência equivalente, os resistores. Como eles estão em quê? Série, né, que é a mesma corrente. Série, mesma corrente, lembra do izinho. Então, como que eu faço? Pego todos os valores e somo. Então, fica 2 mais 4
mais 4. Então fica 4 mais 4, 8. Mais 2, 10 ohms. Ah, mas eu quero saber o valor da corrente aqui, professor. Muito simples. Vem e faz pela primeira lei de Ohm. V é igual a RI. Qual que é o valor aqui da tensão, pessoal? 20. 20. O valor da resistência? 10. 10. E o valor da corrente eu descubro como? 20 dividido por 10. 10. Então, quanto que dá minha corrente aqui? I é igual a 2 amperes. Então, significa o quê? Que nesse resistor de 2, nesse resistor de 4 e nesse resistor de 4, vai passar o quê? 2 amperes igualmente para cada um. Tá ok? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Beleza. Vamos nesse aqui. Pergunto, esse circuito aqui tem série ou paralelo? Paralelo. Muito bem. Então, o que que eu pego? Pego esses resistores e vou colocá-los em quê? Paralelo. Então, uso a resistência equivalente, ou seja, pego todas estas resistências e só vou substituir por uma só. Então, fica como? Fica produto, né? 100 vezes 100 dividido pela soma, que é 100 mais 100, certo? Aqui vai dar o quê? 10.000 e aqui vai dar o quê? 200, certo? Então, 10.000 dividido por 200 vai dar o quê? 50. Hã? Como? 10.000 dividido por 200. Isso, 10.000 dividido por Tá. 200. Tá? Aqui é produto, né? 10.000 dividido pela soma, que é 200, tá? 100 por 100. Então, fica o quê? 200, 100 dividido por 2, não, 200, 10.000 dividido por 200, fica o quê? 50 ohm. Ok? Se vocês quiserem usar a calculadora, podem ficar à vontade que vai dar esse valor. Então, como que eu faço? Então, eu venho e redesenho o meu circuito. Venho aqui e coloco a minha resistência que eu achei. Eu achei a resistência de 50 ohms e achei a minha tensão aqui, que já foi me dada, de 100. E tem uma corrente circulando aqui. Qual que é a lei que eu vou usar, pessoal? Qual que é a lei que eu vou usar? Primeira ou segunda lei de Ohm? Primeira. Muito bem. Então fica V é igual a RI. Então fica como? Fica 100 igual a 50 vezes I. Então meu I vai ser o quê? É corrente 100 dividido por 50, certo? Então, quanto que dá a minha corrente aqui, pessoal? 2. Muito bem, 2 amperes. Então, né, esse valor da corrente aqui, como que eu faço? Eu posso substituir, eu devo substituir, né, como os dois estão em paralelo, eu vou substituir apenas por um resistor de 50, que vai fazer os dois trabalhos desses dois resistores de 100, e a corrente que vai circular aqui vai ser o quê? De 2 amperes, beleza? Nesse caso aqui, pessoal, agora eu quero achar somente a resistência equivalente do circuito. Uma dúvida nesse, Pois não, esse aqui nesse de de baixo baixo aqui? aqui. Esse aqui? Aham, foi feito o cálculo e a resistência equivalente desses dois resistores de 100 deu Uhum. 50, certo? Sim, Aí a gente substitui isso. esses resistores por dois de 50 ou por apenas um? Por Caso não apenas se... um. Por apenas um. Não entendi.
Beleza? Então, ao invés de você ter dois resistores de 100 aqui, trabalhando nesse circuito, fornecendo calor para esse circuito, você substitui simplesmente por um de 50, que ele vai realizar o trabalho desses dois. Você minimiza o espaço e o que? Mantém a mesma capacidade e a mesma eficiência do circuito. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. No caso, assim, Sim. se a gente for indo redesenhar o circuito, colocaria um de 50. A Isso. gente poderia colocar também, exemplo, substituir esses dois resistores de 100 por dois de 25, daria a mesma coisa ou ficaria diferente? Não, ficaria diferente. Ficaria Porque aí, é diferente. isso, porque aí o que que acontece? Aí você pega aqui na primeira lei de Ohm para você ver o que que acontece. Muito boa pergunta. O que acontece? Se você reduz, nesse caso aqui, o valor da resistência, pergunto para você, a corrente que vai fluir, ela vai ser maior ou menor? Maior. Muito bem. Se a corrente é maior, perdão, se a resistência é menor e a corrente é maior, a tensão vai ser maior ou menor? Maior. Muito bem. Se a tensão é maior, corre maior risco ou não de alguém Sim. tomar um choque elétrico ou não, nesse caso? Corre maior risco. Sim, beleza? Então, tudo isso mata pela primeira lei de Ohm, beleza? Muito boa pergunta. Mais alguém, pessoal? Tô gostando, vamos lá. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Não, né? Então, beleza. Pessoal, isso aqui é só um exemplo. Vocês vão ver isso mais a fundo quando for fazer o curso de eletrotécnica, tá? Mas é o seguinte, todas as vezes que você for calcular alguma coisa desse tipo aqui, que você tem que substituir esse resistor de 5, de 3, de 6, de 8 e de 10 por um só, sempre comece por aqueles que estão em paralelo, tá bom? Pergunto a vocês, eu posso começar por esse 3 e esse 6 aqui? Sim ou não? Sim, Sim, sim. Pergunto a vocês, eles estão em série ou paralelo? paralelo. Muito bem. Então a resistência equivalente entre eles vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Muito bem. Então fica aqui 18 dividido por 9, certo? E isso aqui vai me dar 2 ohms nesse caso, certo? Então o que é que eu faço? Eu vou redesenhar o circuito. E no lugar desses aqui, eu vou substituir por esse de 2, que vai ficar aqui. E aqui eu vou desenhar o 8. Deixa eu melhorar esse desenho aqui, ficou muito ruim. Aqui, o de 2, que a gente achou. Aqui vai ficar o de 10 ainda, certo? Aqui vai ficar o de 8, certo? Aqui vai ser isso, beleza. Aqui vai ser 2, certo? Aqui vai ser o de 5. Aqui vai ser o de 10. E aqui vai ser o de 8. Beleza? Sempre comece da direita para a esquerda, nesse caso. Por quê, professor? Porque você tem um outro resistor de 10 aqui, que eu estou destacando ele, que vai fazer o quê? Que não vai facilitar um pouco as contas, certo? Então comece, quando não tiver esse aqui, todos eles estariam em série, certo? Então, pense o seguinte, pergunto a vocês, esse 2 com esse 8 aqui, eles estão em série ou paralelo? Esse 2 com esse 8, ó, o mesmo fio. O dois que você É achou, sério. Isso, quem então, foi que falou? Quem foi? Ana Flávia. Muito bem, Ana Flávia. Então, como que vai ficar? 5
aqui o 10. Como você falou que esses dois aqui estão em série, então quanto que é aqui a resistência? É só você somar 8 mais 2, que dá quanto? 10. 10, beleza? Então você vem aqui e já substitui pelo valor de 10. 10, aqui 10 e aqui 5. Beleza, pessoal. Muito bem. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Paralelo. Muito bem. Então fica o quê? Mais uma resistência equivalente. Fica produto dos dois dividido pela soma. 10. O intuito da resistência equivalente, então, é meio que excluir esse tanto de resistência? Não é excluir, mas assim, você substituir, né, esse Entendi. tanto de resistências por uma só que vai fazer o trabalho de todas elas. Beleza? Entendi. Essa é a ideia. É sempre você pegar esse cálculo, né, e falar o seguinte: ah, eu posso substituir esse tanto aqui de resistores por um só que vai fazer o trabalho de todos. Beleza? Para não ficar alternando muito a corrente, né? É isso, e também para ocupar o quê? Menos espaço. Porque hoje em dia vocês há de convir comigo que hoje em dia as coisas estão cada vez menores e com maior capacidade, certo? Então tudo isso influi diretamente nesse valor aqui, beleza? Beleza. Então fica aqui, 10 vezes 10 dá 100. 10 mais 10, 20, certo? Então aqui fica 100 dividido por 20, que dá 5. Então, pessoal, o meu circuito no final aqui, essa associação de resistores vai ficar assim, ó. 5. Nesse lugar aqui eu vou substituir por essa que eu achei de 5. E vamos voltar. Então aqui eu tenho 5. Aqui eu tenho 5. Pergunta a vocês, estão em série ou paralelo? Série. Sério, Muito bem. Então quanto que dá aqui, pessoal? 10. Isso, muito bem. Muito bem mesmo. Então aqui dá 10 ohms. Então, ao invés de eu ter um resistor de 5, um de 10, um de 6, um de 3 e um de 8, eu posso colocar nesse circuito apenas um resistor de 10, que vai fornecer todo o trabalho para esse circuito. Beleza? Pessoal, isso aqui é muito importante, porque quando vocês forem mexer na parte de instalações, certo? Vocês vão ter que lidar com problemas. Às vezes, o que pode acontecer é o seguinte: às vezes, você pode falar o seguinte, um técnico aparece para você e fala: olha, eu estou com esse problema nesse circuito aqui, por exemplo, certo? E eu preciso resolver aqui que passe corrente até que compre alguma coisa para não sei o que, em modo paliativo. Se você fazer essas contas aqui e ter isso em mente, né, que o que é paralelo é porque tem a mesma tensão e insere a mesma corrente, você pode solucionar justamente a partir de quê? Da primeira lei de Ohm, certo? E das associações de resistores que você chega nessa quê? Resistência equivalente, beleza? Todo mundo entendeu? Pode ir para frente? Entendi. Pode ir para frente, então? Pode ir para frente? Todo mundo entendeu? Tem alguns exercícios lá na lista que vão cobrar isso de vocês, tá? E eu vou fazer junto com vocês, tá ok? Então vamos para frente. Então, Eu tô pessoal, em dúvida da 14 e da 15. tá 15? Não, eu vou Da 15 e fazer. da 14. Não, sem problema. Eu vou tirar, eu vou só terminar essa parte, tá? E aí, o que que acontece? Eu vou terminar essa parte aqui. E aí, na semana que vem, eu vou falar sobre tipos de sensores que vocês vão lidar aí na indústria, tá ok? Beleza? É a A folha de 14 resposta. é A porque folha de resposta que tem lá no hum, exercício, ela é do exercício passado. A gente pode fazer a nossa própria folha de resposta, configurar pô, ela aqui. sim, E, aí vocês podem também escanear e mandar para mim, tá? Não tem problema não, tá ok? no caso, fazer no caderno, escanear e mandar. Isso, pode fazer isso também. Mais Ou fácil. A ou gente pode você fazer, tipo, copiar aqui o exercício lá e só substituindo aqui as respostas.
Sim, pode fazer. Eu não Uhum. copiei, não. Eu só coloquei a resposta mesmo. Coloquei o Não, número não da tem pergunta. problema. Não precisa copiar a pergunta, tá? Se vocês colocarem o número da questão e as respostas lá, não tem problema, tá? Eu vou considerar da mesma forma, tá ok? Aí, pessoal, eu vou terminar essa parte aqui. Na semana que vem, dia 1º, eu vou falar sobre esses tipos de sensores, tá? E aí eu vou tentar, aí no caso eu vou resolver a 14 e a 15 com vocês lá, tá ok? E a primeira também, tá ok? Que eu quero falar uma coisinha lá sobre potência para vocês, tá ok? Pessoal, seguinte, nós temos dois tipos de corrente, certo? Que nem eu falei para vocês. Nós temos a corrente contínua, que é essa daqui, que o gráfico dela é esse aqui, a produção dela, né? Corrente em amperes, tensão em detrimento do tempo em segundos. E nós temos o quê? A do tipo o quê? Alternada, certo? Isso aqui é uma senoide. Alguém ia perguntar alguma coisa, pode falar. Pode falar. Alguém ia perguntar alguma coisa. Eu acho que não. Não, né? Então, beleza. Isso aqui, pessoal, pergunta a vocês. Essa reta aqui, esse gráfico aqui, a corrente é o quê? Constante, certo? Isso aqui é constante. Ou seja, essa linha de produção aqui da corrente, ela não sofre nenhum tipo de interferência. Ela é sempre o quê? Reta. Ela é o quê? Constante. Ela não sofre variações. Nesse caso aqui da corrente alternada, eles já sofrem o quê? Variação. Na indústria, pessoal, dependendo da área que você for mexer, se você for numa indústria, uma hidrelétrica, por exemplo, você vai mexer com esses dois tipos de corrente, certo? Mas gravem muito bem isso que eu vou falar para vocês. A corrente que nós temos à disposição na nossa casa, nosso trabalho, que carregamos o celular, ligamos o computador, que ligamos um aparelho elétrico, né, para devidos fins e qualquer outra coisa do tipo, é o quê? É uma corrente o quê? Alternada, certo? E aí vem a pergunta, professor, por que que não pode ser corrente do tipo contínuo? É muito simples. A corrente contínua, pessoal, como ela não sofre variação, nós temos alguns elementos dentro do circuito, como capacitores, por exemplo, que se não sofrerem essa variação para ele carregar e descarregar com o avanço da corrente, ele pode danificar o circuito e queimar, certo? Então, por isso que nós temos o quê? Corrente o quê? Alternada, beleza? Por que o uso do transformador? Transformador. Transformador. A usina hidrelétrica produz corrente contínua, vai para o transformador, e o transformador, né, modifica essa corrente e manda até as nossas casas de forma o quê? Alternado. Alternada. Muito bem. E aí, o que que acontece? Nesse comprimento de onda, nós temos o quê? Alguns nomes, certo? Nós temos o que começando em zero, chegando a um ponto de pico, que é o valor máximo dessa corrente, nesse determinado tempo, valor máximo. Aqui nós temos a amplitude dessa onda, que ela vai decrescendo, chega a um valor zero, e ela decresce e chega a um valor de pico negativo. Ou seja, quando a corrente aqui ela é mínima, tá bom? Então, pessoal, todas as vezes que temos aqui esse comprimento de onda, o que acontece? Nós temos a corrente que começa da origem, atinge um ponto máximo, um ponto de pico, ela vem, decresce e toma um valor mínimo. E depois cresce de novo, chegando a um valor máximo
e depois a um valor mínimo de novo, certo? Sempre nessa periodicidade. Por isso que fala período, certo? Beleza? Tudo bem. Como dito, pessoal, aqui nós temos uma imagem de uma usina hidrelétrica, certo? Nós temos a parte geradora, as linhas de transmissão, e nós temos aqui o vertedouro e a barragem, e o reservatório, e as turbinas, certo? Muito bem. Pessoal, semana que vem eu vou falar sobre alguns tipos de sensores. E o principal sensor que a usina tem que ter, um dos principais sensores que ela tem que ter, é o sensor de nível. Sensor de nível. É esse sensor, pessoal, que detecta quando o volume ou o nível da água está muito grande, né, muito elevado, nos períodos de cheia, ou de seca também, é ele que determina isso. Pois muito bem, nós estamos vivendo no período das cheias, né, com as chuvas. Então, o que acontece? Esse sensor que eu vou mostrar para vocês, ele vai detectar quando o nível está muito alto. Quando o nível está muito alto, libera-se o quê? As comportas, a água flui pelas barragens, pelo vertedouro, certo? E faz com que a turbina que está interna aqui nessa barragem, ela se movimente. A água desce sobre ela, como nesse caso aqui, dessa turbina, que movimenta ela. É a partir do movimento dessa turbina, pessoal, que são gerados o quê? A energia elétrica, do tipo quê? Contínua. Vem para o transformador, e o transformador manda para as linhas de o quê? De transmissão. Isso tudo através da pressão e da velocidade da água. Velocidade da água. Certo? Então, é a partir da pressão e da velocidade da água que movimenta essa turbina aqui embaixo, que através desse movimento produz a energia elétrica aqui pelo gerador, que vai para o transformador essa corrente, essa tensão, e essa tensão vai ser emitida o quê? Pelas linhas de transmissão, que vai o quê? A corrente do tipo quê? Contínuo. Certo? E quando chega no transformador da nossa casa, ela passa por outro processo e que se transforma em quê? Em alternada. Beleza? Então, agora, eu vou lá nos exercícios e vou fazer alguns com vocês. Certo? Vou pegar aqui. Vocês tenham. Beleza? Professor, você vai dar a nota por acerto ou por ter feito? Por ter acerto. feito. Ah, Por ter feito, tá bom? Mas é bom sempre vocês tentarem fazer, porque esse exercício que eu passei, pessoal, é para vocês o que já irem assimilando que vocês vão ver lá na frente, tá? Mas ninguém aqui vai reprovar não, ok? Beleza. Diz aqui, determine o valor da corrente I no circuito, certo? Então, eu tenho uma corrente aqui, tenho duas fontes, tá? Esse aqui é um símbolo de fonte de corrente contínua, tá? Tensão contínua. E eu vou calcular o quê? Essa corrente. Como que eu calculo? Primeira lei de V é igual a RI, certo? Então, como que eu faço? Pego a corrente que está circulando por aqui, né? E faço da seguinte forma. Vou pegar a tensão desse nó, desse resistor, com a tensão desse, com a tensão desse e com a tensão desse. Vou somar todas as tensões aqui, certo? Primeira lei de Ohm. Nessa tensão aqui desse resistor, vou chamar aqui de V1, certo? Em V1, o que que eu tenho? Eu tenho 4, que é a resistência, vezes a corrente. Então, é 4 de resistência vezes a corrente. Mais
a tensão que chega em 6, porque a ponta da corrente toca primeiro no polo positivo, certo? Mais 6. Como não tem resistência, certo? É só pegar o valor da tensão. A corrente vem, passa por aqui e pega o quê? Resistência de 2 pelo valor da corrente. E aí, pergunta a vocês, a corrente vai tocar aqui primeiro no polo positivo ou negativo? Negativo. Muito bem. Então, fica aqui menos 10 igual a zero. Beleza. Então, termos com termos, certo? Fica 4i mais 2i mais 6 menos 10 igual a zero. Fica 4 mais 2, 6i, certo? E fica o quê? 6 menos 10 menos 4 igual a zero. O menos 4 está negativo, posso passar ele para o outro lado do quê? Positivo. Então, a corrente vai ser o quê? 4 dividido por 6, certo? Que dá quanto, pessoal? Dá quanto? 0,66. Ah, tá. Deu uma dízima, né? Acho que fica 0,67, né? Se for arredondar. Sim, pode fazer isso mesmo. Muito bom, João Vitor. 0,67. Todo mundo entendeu isso aqui, que é o pessoal que eu fiz? Mais ou menos. O que que você não entendeu? Uhum. Isso parece uma fórmula de primeiro grau, né? Que você Isso, só. isso, é uma equação de primeiro grau. Muito Equação de bem. primeiro grau, você só É só você pegar os termos com termos, né? Aqui o i com i pega e o aí termo com independente I. e o termo independente com termo independente. Beleza? E pega aí com I, V com V e vai fazendo, vai seguindo a Isso, fórmula. isso. Mas aí o caso, o que que acontece aqui? O termo aqui é você pegar a tensão em cada ponto, né? Você pegou a tensão aqui em V1, a tensão aqui em V2, a tensão aqui em V3 e a tensão aqui em V4, certo? E substituindo pela primeira lei de Ohm. Aqui eu tenho a resistência 4 vezes I que está circulando. Pronto, essa é a tensão. Desce para cá. Esse aqui é uma fonte de tensão. A corrente vai tocar primeiro no positivo ou no negativo? Positivo. Então, mais 6. Ela vem, desce, porque ela está no sentido que está no sentido horário. E aí ela passa o quê? Para o V3. V3 é o quê? A resistência 2 pela corrente que está circulando. 2I, certo? E aí a corrente vem, sobe, e aí ela toca primeiro o quê? No positivo ou no Negativo. negativo? Isso, menos Negativo. 10. Isso, aí você pega o quê? I com I, que é a corrente, né? 4I mais 2I. E o termo dependente com o termo independente. 6 menos 10, certo? Aqui dá 4 mais 2, 6i. 6 menos 10, menos 4, certo? Então fica 6i, o menos 4 está aqui negativo, passa para o outro lado positivo. E o 6 que está aqui multiplicando passa dividindo. Então fica 4 dividido por 6 dá aproximadamente 0,67 amperes. Beleza? Uma corrente bem pequena. Tranquilo? Entendeu agora? Sim. Beleza. Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. Seguinte, pessoal. Doutor, Pois não. você vai estar deixando disponível essa aula de hoje? Sim, vai estar Pra gente ver disponível. depois? Sim. E é bom que Ah, tá, vocês obrigada. e é bom que vocês revejam, porque aí é bom que vocês já treinam, né, a questão da associação de resistores lá, beleza? Certo. Beleza. Outra coisa, pessoal, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Essa aqui? Agora sim. Beleza. Pergunta a vocês, diz assim, ó, dos gráficos abaixo, qual representa um resistor ôhmico, ou seja, o que obedece à lei de Ohm? Pergunta a vocês, qual dos aqui que você acha que obedece à lei de Ohm? B.
Isso, então aqui já é a letra B, certo? Beleza? Esse aqui a gente já fez? Já, né? Esse aqui também, esse aqui. Então, vamos fazer esse 7 aqui? Pode ser? Tá. Beleza. Pra gente Bora. rever o que a gente está fazendo aqui. Copiar aqui. Colar aqui. Beleza. Estão vendo aí, né? Beleza. Sim. Ele pede o seguinte: calcule o valor da corrente zero no circuito abaixo. Pergunta a vocês, pessoal. Eu tenho que reduzir esse circuito. Esses dois aqui estão em série ou estão em paralelo? Quais? Paralelo. Esses Ah, dois aqui, tá. ó. Paralelo. Paralelo. Ah, Então tá. fica o quê? Ah, Resistência equivalente. Fica como? 3 vezes 6, produto, pela soma. 3 mais 6. Então fica 18 dividido por 9. Então aqui fica o quê? 2 2. ohm. Muito bem. Então meu circuito vai ficar dessa forma aqui, ó. 8. Aqui vai ficar o 2. E fechei o circuito. Beleza. Então aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 8. E aqui eu tenho 10. Pergunta a vocês, pessoal. Esse 8 com esse 2 aqui estão em série ou estão em paralelo? Sério, só soma. Muito, isso, muito bem. Então aqui dá 10 ohm. Então ele quer saber a corrente zero. Então o que que eu uso? Primeira lei de Ohm. V é igual a RI zero. Beleza? A minha tensão é 10. A resistência que eu achei é 10. Tenho I zero. Então meu I zero vai ser o quê? 10 dividido por 10. Que vai me dar 1 ampere. Então aqui vai me dar o quê? 1 ampere de corrente. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? sim. Beleza? Beleza. Pessoal, seguinte. Oi, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Sim, pode falar. Alguém ia falar alguma coisa aí. Pode falar. Como? Como? Pode falar. Eu acho que ele desistiu. É, Sim. aproveitando isso aí, você poderia explicar novamente aquela questão que fala sobre Hum. o Falar sobre o quê? É porque caiu aqui pra mim. Falar sobre o quê que você quer que eu fale? o inverso de resistência? Ah, é condutância. Aqui, ó. Mas assim, Hum. a teoria disso se mostrou uma fórmula, não foi? Isso aqui, ó. R é igual a 1 sobre G. A condutância a gente chama de G, tá? Então, G é a mesma coisa do que 1 sobre R, certo? E aí que eu disse para vocês o quê? Que condutância, a unidade é o quê? Sims. Sims. Beleza? Tranquilo? É isso que você queria saber? Isso. Beleza? Então, quando você ouvir falar de condutância, né, é a mesma coisa do inverso da resistência, tá? E a unidade dela é Sims, tá bom? Ok. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? 14 e 15. 14 e 15? Então vamos fazer ela. Eu vou fazer a 14. Aqui. Isso, eu vou fazer a 14. E aí na semana que vem eu falo a 15, porque eu preciso falar um pouquinho de sensores que vocês vão ver mais na frente, tá bom?
Mas aqui eu vou só dar uma adiantada. Beleza, 14. Olha aqui. Muito bem. Vocês estão vendo minha tela aqui? Do Power? Estão vendo aqui, pessoal? Sim. Sim, né? Beleza? Todo mundo tá vendo aqui? Todo mundo tá vendo aqui? Beleza. Diz assim: um dos grandes atributos da automação industrial é a utilização de sensores para diversas finalidades, certo? A fim de averiguar as mais diversas variáveis nos processos de produção, tais como temperatura, vazão, nível, entre outros. Que nem eu mostrei para vocês lá e falei a respeito, né? Mencionei a respeito das hidrelétricas. No tanque da figura abaixo é instalado um sensor de nível. Aqui, ó, sensor de nível, que aciona uma bomba que encherá o tanque e cuja altura é de 20 metros. Beleza? Então, o tanque aqui ele tem 20 metros. Determine a tensão no sensor se a vazão da água ou a velocidade do tubo de saída do tanque for diretamente proporcional ao valor do quadrado da tensão pelo tempo máximo do período. Beleza? Então, o que acontece? Quando vocês pegam uma mangueira e aguam as plantas ou coisa assim do tipo, quando você coloca o dedo na mangueira e diminui a área de saída da água, a água vai sair com mais ou menos pressão. Hein, pessoal? Quando você coloca o dedo no tubo de saída da mangueira, vai sair com mais ou menos pressão? Mais. Isso, mais pressão, certo? Então, o tubo aqui ele tem que ter o quê? Uma pressão o quê? Ele tem que ter um diâmetro bem pequeno, correto? Esse tubo aqui, ó, tem que ter um diâmetro bem pequeno, certo? Então, beleza. Então, o que vai ser? A velocidade, pessoal, de saída nesse processo aqui é igual ao quê? A velocidade ao quadrado é igual a 2 a aceleração da gravidade pela altura, certo? Então, beleza. A velocidade ao quadrado vai ser o quê? 2 vezes a gravidade, que é 10, pela altura de 20, certo? Então, a velocidade com que essa água vai sair vai ser o quê? Ao quadrado vai ser 400. Se eu extrair a raiz quadrada, o meu V vai ser de 20 metros por segundo de água. Beleza? Pessoal, vocês já tiveram aula de física? Sim ou não? Sim. Sim, né? Se eu tenho metros por segundo e quero saber para quilômetros por hora, o que eu faço? Eu multiplico por 3,6. Dá quanto aí? 20 vezes 3,6? 20 vezes 3,6 em quilômetros por hora. 72. 72, né? Então, a água vai sair a 72 quilômetros por hora. Só uma curiosidade, tá? Quilômetros por hora. Beleza, eu tenho aqui a velocidade. E o que ele diz? Que a velocidade no tubo de saída é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, né, pelo máximo de tempo. Então, a minha velocidade ela é diretamente proporcional à minha tensão ao quadrado pelo tempo máximo. Pelo tempo máximo, certo? Beleza, pessoal? Então, ele pede o quê? Determine a tensão do sensor. Então, como que vai ser? A tensão do sensor, que eu vou chamar de VT, né, para não confundir com o V aqui da velocidade, ao quadrado, vai ser igual ao quê? A velocidade que eu achei, de 20 metros por segundo,
pelo tempo que ele me deu de 120 segundos. Beleza. Então, minha tensão aqui ao quadrado vai ser o quê? O meu V que eu achei de 20 vezes 120. Dá quanto aqui, pessoal? Por favor. 20 vezes 120. 2.400. 12.400. 2. 2.400? Isso. Tá. Deixa eu apagar aqui, então. Aqui, 2.400. Beleza. Isso aqui é o quadrado. Extrai a raiz aqui para mim, fazendo favor. Então, tensão no circuito vai ser de quanto? 2.400 ao quadrado? Não, extrai a raiz. Tira a raiz de 2.400. Raiz quadrada. A quanto? Raiz quadrada aqui. Raiz quadrada de 2.400. Dá 49? Isso, dá aproximadamente 49. É. Então, dá aproximadamente 49 volts, tá bom? Então, o sensor, ele vai identificar o quê? Que nessa velocidade da água, né, de 72 quilômetros por hora, ele vai captar o quê? Ele vai receber uma tensão de 49 volts. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Sim, senhor. Beleza? Gostaram da questão, sim ou não? No início não tinha gostado, não. E agora? Agora deu para dar uma amenizada. Aproximadamente É, 49 volts. aproximadamente 49 volts. Se eu não me engano, foi uma que tem a usina, um bagulho lá de usina, Sim. que tem altura e tal, eu tive que pesquisar na internet e tal. É uma continha até que grande, só que é boa de fazer. Eu não sei se tá certo, mas é Aham. legal, sabe? Mas A eu gosto 15 eu não disso. sei fazer também. Não, mas eu gosto disso, pessoal. É bom que você vai identificar isso aqui. O que que acontece? Isso aqui é o que acontece na vida real. Entendeu? Isso é que acontece na vida real. Se um dia vocês forem para alguma parte da usina, querem trabalhar nessa parte de trabalho de energia, né, produção de energia elétrica, vocês vão lidar com isso. Então, é isso que eu estou tentando fazer com que você e despertar em vocês, né? Tirar um pouco daquelas situações aqui que você só tem que ser simplesmente um ajudante eletricista para conhecer o que que ele está fazendo, o que que você pode fazer a mais e aquilo que você vai ver no futuro. Tá bom? Então, esse exercício aqui, ele era um exercício bem antigo do vestibular da UEG. E aí eu pensei, então é uma coisa que a gente trabalha, então que dá pra gente o quê? Colocar aqui. E aí tinha as opções lá, né? A, B, C e tal. E aí, eu acho que era a letra C, se eu não me engano, que dava aproximadamente 49 volts, beleza? Todo mundo gostou então, pessoal, do que foi feito aqui? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu vou terminar aqui a gravação, tá? Se nós tivermos aula, eu vou confirmar com vocês amanhã, tá? Para amanhã, no caso, eu vou confirmar